Olá, meu nome é Vitor Souza, sou analista dos setores de energia elétrica, petróleo, gás e saneamento. Hoje a gente vai falar sobre uma continuação daquele último relatório que eu escrevi, aquele relatório bem comprido, bem grande, com uma série de tabelas e gráficos, falando sobre a formação de preços do petróleo, né, tanto pelo lado da oferta quanto pelo lado da demanda. Como você já sabe, a gente não tem uma vinheta aqui, então a gente vai direto para o que interessa. O relatório é esse daqui, né, entendendo as estruturas de oferta e demanda. Esse relatório aqui é o principal, é esse relatório que eu quero que você leia, e o relatório mais atualizado que eu vou comentar agora é exatamente uma derivada desse primeiro relatório. O que acontece? Assim que eu publiquei esse relatório, na sexta-feira, saiu um rumor ao longo do dia em que a OPEP ela iria incrementar a sua produção para além daquilo que tinha sido previamente acordado, né? Então, para quem não sabe, por volta de abril, a OPEP acordou ali entre os membros fazer um incremento de oferta. E por que isso? Porque existe uma disputa entre os membros da organização e, aparentemente, alguns desses membros não estão cumprindo a sua cota de produção. Como a OPEP é um cartel, e o cartel, na média, tenta fazer com que os preços vão para cima, como teve ali um desacordo e algum dos membros dessa turma não estavam cumprindo essa cota, o Arábia Saudita, para trazer uma punição para esse membro, ele resolveu. E nesse relatório que eu publiquei anteriormente, tem um gráfico que eu falei o que aqui? Eu falei que faz sentido a OPEP sair aumentando a oferta e derrubar preço de maneira inadvertida? Eu falei que não. E quando a gente olha para esse gráfico aqui, o que esse gráfico aqui significa? Essa linha azul mais escura são os preços do Brent, e essas linhas aqui é o preço do break-even fiscal, é o preço que equilibra as contas públicas de cada um desses países. Então, se a OPEP trabalhasse para derrubar ainda mais o preço do petróleo, o que a gente está observando aqui? É que 4 dos 5 principais membros da OPEP estariam operando com déficits fiscais, tá? Então isso não é desejável para ninguém, e observando somente esse gráfico eu pensei, cara, não vai rolar isso. Mas eis que nessa sexta-feira saiu esse rumor em que eles poderiam aumentar a oferta, e eu falei, cara, putz, o meu gráfico vai ser desmoralizado no curto prazo, né? Porra, quem sou eu aqui? Eu mostro aqui o gráfico, mostro tudo, e no curto prazo aquilo que eu falo vai ser desmoralizado de imediato. E eis que a OPEP decidiu por não incrementar os preços, não incrementar a produção, tá? E consequentemente derrubar os preços, tá? Então isso foi positivo, tá? As petroleiras responderam positivamente, o Brent chegou a subir 2%, né? Ficou negociando ali na casa de 63, 64 dólares. Mas, entretanto, qual o objetivo? Eu estou aqui falando pra caramba, mas o que eu quero? Qual é a mensagem que eu quero trazer para vocês? É colocar uma lupa exatamente sobre o que é a OPEP, o que a OPEP faz, qual o tamanho da OPEP, qual é a representação da OPEP, como é que os membros, qual o tamanho dos membros e a relevância dos membros entre si, né? Então, aqui eu começo o relatório dizendo que prevaleceu o bom senso, né? Porque, veja bem, os números são os números são aqueles lá, mas quer dizer que essa organização ela pode agir contra os números? Pode sim, vamos mostrar aqui ao longo do documento, né? Então eu falo aqui que a OPEP é um cartel formado nos anos 60 e etc, e tem o objetivo de influenciar nos preços do petróleo, né? Aí o que acontece? Ele é formado por 3 membros. O que acontece? Ela é formada por 13 membros, e existe também a OPEP+, né, que são países não membros, e todos eles estão alinhados para atuar ali nos preços do petróleo. Então a primeira informação que eu quero trazer para vocês é essa daqui, ó. Essa linha azul mais escura é a produção da OPEP desde 2013. Se a gente pega isso aqui desde 2001, a gente vai perceber que a OPEP tem uma produção praticamente estável nos últimos, 20 anos, enquanto que os países não OPEP, se a gente pegar esse dado aqui desde os anos 2000, a produção praticamente dobrou, tá bom? Então, e a OPEP mantém a sua oferta estável, né? E quando a gente pega aqui a produção, a gente vê que os países da OPEP tem um market share aí de 36% do mercado global de petróleo. E por último, olha que curioso, essa linha azul mais escura aqui são as reservas somadas dos países da OPEP.
E essa linha azul mais clara são as reservas somadas dos países que não são da OPEP. Então, perceba que os países da OPEP têm quase 2,5 vezes mais reservas do que os países da OPEP. Então, o limite de expansão dos países da OPEP, caso assim eles decidam fazer, é muito grande. Por quê? Porque os países que não são da OPEP, eles produzem mais, mesmo tendo menos reserva, né? Aí aqui, qual foi a segunda análise que eu quis trazer, né? Esse gráfico aqui vocês já conhecem, que é o break-even fiscal dos 5 países que formam, de 5 dos 13 países que formam a OPEP. Esses aqui são os mais relevantes, mas aí, como eu comentei com vocês, eu quis fazer uma lupa em cima dos números da OPEP, né? Eu vou fazendo uma lupa, né? Trazendo mais informações. E o que eu fiz aqui? Eu não peguei somente os top 5 países, eu peguei todos os países que formam a OPEP e aqueles que formam a OPEP+, tá? E aqui embaixo, ó, eu coloco que países são esses. Aí, à medida que você passar aqui embaixo com o mouse, no gráfico de cima vai ressaltar qual país é esse, tá bom? Eu até coloquei aqui o Catar, que é ex-membro, tá? Ele não faz mais parte da OPEP, mas eu coloquei aqui para fins de curiosidade. Mas o que eu quero mostrar aqui para vocês com esse gráfico? Se naquele gráfico anterior, que eu considero os 5 maiores e mais relevantes países da OPEP, né, em termos de produção, quando a gente observa esses outros países aqui, que também são membros da OPEP, cara, praticamente todos, o preço atual, né, cara, praticamente todos estão passando por déficits fiscais. Então, esse preço de $60, $62 não está ajudando a maioria dos membros da OPEP, tá bom? Aí, os únicos países que ficam com superávit fiscal ou algo muito próximo a isso, ó, é o Omã, a Líbia, que está bem ali na marca d'água, e quando a gente olha para o gráfico anterior, os Emirados Árabes. Então, meu ponto é o seguinte, eu não estava lá dentro da reunião da OPEP, mas os países que ficam operando com superávit fiscal representam 18% da produção. Então, o que eu imagino que eles devem ter pensado? Poxa, quer dizer que 80% da produção da OPEP está passando por déficits fiscais? Caramba, será que eu como Arábia Saudita, será que eu consigo bancar mais um incremento para que a gente sofra mais com déficits fiscais? Então, assim, a priori, eu acho que isso não faz sentido, tá? Então, eu estou colocando essa lupa maior para que vocês entendam que, além desses 5 membros, existem outros membros que também estão sofrendo com um preço do petróleo muito pouco atrativo, tá? Então, é bom isso ter em mente que existem outros membros que também participam, não são tão relevantes, mas que, nos preços atuais, eles não estão ganhando dinheiro. Aí fica aquela dúvida, será que para as próximas decisões faz sentido a Arábia Saudita aumentar a oferta? A priori não, mas em outras ocasiões no passado a OPEP já derrubou e desfez com que o preço do Brent despencasse, e é isso que eu vou mostrar agora. Então esses aqui são os gráficos que eu queria mostrar para vocês. Esse gráfico aqui você já conhece, que é a quantidade da capacidade disponível de produção que a OPEP tem, tá? Então, assim, ela consegue ainda aumentar em muito a sua capacidade de produção, caso ela queira. E aqui, em dezembro de 2022 e dezembro de 2023, ela estava produzindo praticamente no topo da sua capacidade produtiva. E por quê? Porque o petróleo chegou ali nessa época a mais $100, né? Foi quando a Rússia invadiu a Ucrânia, e um preço do petróleo muito alto também não é bom para os países produtores, porque acaba destruindo a demanda, né? Assim, todo o crescimento econômico que poderia ter com o preço do petróleo mais baixo, se você coloca o preço do petróleo muito elevado, isso acaba destruindo a demanda e também não é do interesse da OPEP, tá? Então, caso eles queiram aumentar a produção, eles conseguem. Ó, aí aqui eu estou mostrando o quê? Que pelo ponto de vista das reservas, 86% dos países estão operando com déficit fiscal e da produção é a mesma coisa. Aí, o que eu coloquei aqui? É que é sempre necessário observar o contexto, tá? Em outros momentos, a OPEP já atuou para derrubar o preço do petróleo, mesmo que os países membros e participantes passem por prejuízo, por déficits fiscais. Então aqui eu peguei 4 exemplos nos últimos 10 anos, que foi o quê?
2014, 2016 foi a guerra do shale, né? A técnica de extração do shale gas estava começando a surgir lá nos Estados Unidos. Aí o que a OPEP fez? Cara, a gente precisa acabar com essa indústria, vamos aumentar a produção. E eles ficaram por 18 meses aumentando a produção, e o Brent chegou a $30 o barril. E eu até separei para vocês, ó, uma imagem que ilustra bem a época, né, mostrando aqui que a turma do shale estava brigando com os sheiks árabes, né, mas enfim, foi uma ilustração que ficou bem famosa na época, em que essa turma aqui estava brigando porque os árabes estavam derrubando o preço do petróleo, derrubando o preço do petróleo, derrubando o preço do petróleo. Qual foi o resultado disso? A indústria quebrou? Não, mas muitos players ineficientes eles saíram do mercado, e hoje em dia isso até ajudou, né, na construção de uma estrutura de custo do shale dos Estados Unidos até mais baixa do que deveria, porque eles precisam ser bem eficientes exatamente para lidar com esse tipo de problema. Tá? E essa guerra levou 18 meses. Tá? Aí aqui em 2018 houve outro momento, né, que foi a OPEP jogando junto com os Estados Unidos, né, porque o Irã estava sofrendo ali uma série de sanções, e parte da oferta do petróleo do Irã saiu do mercado, e com essas sanções a OPEP acabou por repor, né, essa oferta que saiu do mercado. Né, o resto da OPEP acabou por incrementar a oferta, tá? E esse evento levou de 3 a 4 meses. Um outro ponto também foi lá na época da pandemia, em que existia ali uma disputa entre os países produtores da OPEP com a Rússia, né? E também houve aí um segundo ataque ao shale gas. E em abril de 2020, como a gente bem sabe, o petróleo chegou a praticamente zero, né, nos contratos futuros, e essa briga demorou um mês. E agora, em 2025, a gente tem um desacordo dos membros. A Arábia Saudita quer pressionar outros membros da OPEP que estão produzindo acima das cotas. Esse evento ainda está acontecendo, ele deve durar até agosto e com possibilidade de extensão. Tá? Então, todo esse documento aqui, ele foi feito exatamente com o objetivo de tentar dar uma lupa nos ativos, quem são os membros da OPEP, quais são os números, né, que a gente precisa olhar para saber como eles podem reagir no futuro, mas também entender que, apesar dos números serem os números, aquilo ali, você precisa ter uma visão mais estratégica, né, e tentar acompanhar geopoliticamente qual é o intuito, né, da OPEP para ela eventualmente querer cortar a produção ou aumentar a produção, mesmo que isso faça com que os países incorram em prejuízos e déficits fiscais. Tá? Então, esse é o primeiro relatório que eu queria mostrar para vocês, e agora eu vou falar sobre outra coisa. Como vocês viram aí durante a semana, a Petrobras anunciou um corte no preço da gasolina de quase 6%, 5,6%, e como vocês bem sabem, a gente faz o acompanhamento do preço de paridade, né, tanto da gasolina quanto do diesel, e o que a gente observou foi o seguinte, ó, esse aqui era a nossa estimativa, tá? Essa linha azul escura. E a gente tinha a empresa, os preços da Petrobras negociando praticamente em linha com a paridade. Mais uma vez, esses números aqui não são uma matemática exata, não existe matemática exata para o cálculo do PPI. O ACO da empresa dizia que o cálculo do preço do combustível ele era uma espécie de fórmula do McDonald's, então era algo assim que você não colocava público, né? Dito isso, várias instituições, vários órgãos, eles disponibilizam suas estimativas. O mais famoso é da ABICOM, Associação Brasileira de Importadores de Combustíveis, e percebam que eles estavam estimando um cálculo, um prêmio de 2,3% em relação ao preço da paridade. E o anúncio foi de um corte de 5,6%. O que eu quero dizer aqui para vocês, tá? Perceba que, se vocês considerarem as estimativas da Genial e as estimativas da Acelen, não existia espaço para corte. Quando a gente olha para as estimativas da ABICOM, existe espaço para corte? Existe, mas menos do que foi anunciado. Enquanto que para a ANP, não. A ANP ela tem um cálculo aí, uma estimativa mais generosa, e dá bastante espaço para corte de preço. O que eu quero dizer aqui para vocês é o seguinte:
de muito tempo que eu acompanho isso daí, eu acho que é a primeira vez que eu vejo uma discordância entre os diversos indicadores, tá? Entre as diversas instituições que fazem acompanhamento desse número. E, resumindo aqui todo esse texto, é o seguinte: eu acho que é um bom momento para a gente manter as barbas de molho. Não é isso que vai destruir a empresa, não é isso que vai... Mas, assim, no momento em que o preço do petróleo, que estava negociando na casa dos 70, 80 dólares, ele cai para 63. E, de um outro lado, você tem o segmento de refino, eventualmente, passando a operar com margens mais comprimidas, isso vai afetar os resultados da empresa. A empresa vai quebrar, a empresa vai se descabelar, a empresa... Não, de maneira alguma. Eu só acho que os resultados, a geração de caixa e o pagamento de dividendos, eles podem, na margem, ser afetados. E partindo do princípio que a gente está aí há 1 ano e meio das próximas eleições, eu não sei se o governo vai querer promulgar novos reajustes, né? Não sei. Então, assim, toda essa minha análise aqui no final do dia é muito mais para a gente ficar de olho, né, nas próximas movimentações e saber se a empresa vai por um lado que ela já fez no passado e que não trouxe resultados interessantes, tá? Então aqui eu estou só levantando a mão, opa, isso aqui a gente vai passar a acompanhar com mais detalhe e mais carinho. Tudo bem? Não é o momento de chegar a nenhuma conclusão, mas eu quero mostrar para vocês aqui que, de acordo com meus números, existe sim um desvio que eu não estou julgando tão interessante. E quando a gente olha para a Abicom, aparentemente o desvio, o desconto foi maior do que deveria. E aqui na MLP, tudo bem, né? Ele estava dando ali uma gordura. E é isso. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.